Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o HFOF, um fundo de fundos que atualmente tem sua cota de mercado muito descontada, com um potencial de upside muito grande. Então vou comentar para vocês se é uma boa oportunidade de investimento, se vale a pena investir. Bom, sem mais enrolação, eu sempre gosto de comentar sobre a taxa de administração dos fundos. Então, o HFOF conta com 0,60 de taxa ao ano sobre o PL ou, caso o fundo integre o IFIX, sobre o seu valor de mercado, e tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX. Cota mercado hoje por volta de R$ 66,00, cota patrimonial na faixa de R$ 79,50. Como eu vou mostrar para vocês abaixo, o potencial do fundo do HFOF é de valer muito mais do que R$ 79,50. Portanto, se o fundo hoje está cotado a 66 e pode chegar a valer mais que R$ 79,50, valor que eu vou mostrar para vocês abaixo, ele tem um potencial de upside muito grande. E com essa cota amassada, custando R$ 66,00 na média, ele está pagando perto de 1%. E o gestor também informa nesse relatório gerencial a possibilidade de aumentar o dividendo, fazendo que esse fundo chegue a pagar ali até 1% ao mês. Então pode ser sim uma boa oportunidade de investimento. Então vamos seguir. Aqui no início do relatório, o gestor traz o cenário macroeconômico e político. Ele comenta aqui sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre os desafios do governo, a questão do cenário fiscal e demais acontecimentos que aconteceram nesse início do ano. E é uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente sempre lê os relatórios, observa uma tendência entre os gestores. Quem lê esse cenário macroeconômico que a Red trouxe, ela mostra alguns pontos que ela discorda, digamos assim, da maior parte do mercado, e é interessante. Eu sempre gosto de ler para entender um consenso do mercado, o que o mercado está esperando, e também para a gente diferenciar a cabeça dos gestores. Tem gestor que vai ser mais pessimista, tem gestor que vai ser mais otimista, tem gestor que vai ser mais conservador, tem gestor que vai ser mais arrojado. E discordo em pontos específicos. Então é sempre interessante ler, mesmo de fundos que vocês não invistam. Tá? Fica a dica. Bom, vamos às movimentações no último mês. Então, durante o mês de janeiro, o fundo ele fez a aquisição de 6 milhões no setor de lajes corporativas e 1 milhão em fundos de CRI. E fez vendas em fundos de CRI também no valor de 6 milhões. Então, ele fez esse giro, ele explica aqui que é para poder conseguir um retorno maior. Retrospectiva de 2022. Aqui ele coloca as 10 principais movimentações realizadas no ano de 2022 e já destaca que, apesar de ter negociado 49 fundos, esses 10 fundos abaixo, que são as principais movimentações, representaram 71% de todo o volume negociado no ano passado. Um volume de 470 milhões que foi negociado no ano passado. E isso gerou 1,27 de lucro por cota. Então, essa gestão ativa do HFOF conseguiu destravar esse valor para o seu cotista em um período difícil. A gente vai ver abaixo que o fundo, durante muitos semestres, vem encontrando muita dificuldade para conseguir fazer ganho de capital. Obviamente, por todo um cenário de mercado que está dificultando bastante a vida dos fundos de fundos. Mas vamos lá. Então aqui a gente tem as principais posições, são fundos conhecidos, que eu destaco a questão do VELOL, que a gente sabe que o PVBI adquiriu, né, o VELOL. Então quem é cotista do VELOL vai receber cotas do PVBI. Então a gente vai ver que o fundo tem posição atualmente ainda em VELOL, que vai se transformar em PVBI. E eu tenho vídeo aqui do PVBI, que para mim é o melhor fundo de lajes corporativas da Bolsa. Um fundo que também apresenta oportunidades de mercado. E é bem interessante esse fundo, vale a pena vocês assistirem o vídeo. Bom, aqui ele destaca o seguinte: vale comentar que parte importante do lucro obtido, 1,27, que compõe a base de rendimentos distribuídos, foi compensada com prejuízos realizados. Então a gente observa que o fundo, em alguns giros, ele teve prejuízo, então ele vendia uma posição com lucro, vendia uma posição com prejuízo, uma coisa compensava a outra, e aí isso não impactava o dividendo. Então, boa parte desse lucro, ele teve que fazer esse giro em posições que estavam negativas para não impactar o dividendo, mas também esse valor não veio para o nosso bolso, pelo menos não diretamente, né? Aqui ele mostra o cenário da dependência de ganho de capital. Então a gente observa que lá em 2019, metade da renda do fundo vinha de ganho de capital. E aqui em 2021, no primeiro semestre, que foi o turning point. Se a gente observar,
15% só foi referente a ganho de capital. Depois, no primeiro semestre de 2021, segundo semestre também e 2022, o fundo praticamente não conseguiu ganho de capital. E com isso ele teve que alocar o seu dinheiro em posições que ele tivesse confortável em manter para conseguir essa renda recorrente. Bom, e diante desse cenário atual, que o fundo fez toda essa mudança ao longo do tempo, ele hoje consegue uma renda recorrente maior, que inclusive ele coloca aqui. Com isso, elevamos o patamar de dividendos mensais e seguiremos avaliando ao longo dos próximos meses. Então aqui a gente observa o dividendo, certo? Em 2020 então teve aquela queda e o fundo foi subindo aos pouquinhos, estabilizou em 62, conseguiu aumentar e o último rendimento foi 0,69. O gestor ele não confirma que vai ser 0,69 durante todo o semestre, por exemplo. Mas abaixo na DRE que eu vou mostrar para a gente, dá para a gente fazer algumas continhas e estimar um valor. Bom, seguindo. Aqui ele coloca que é possível que o investidor possua um retorno superior do que comprando ativos individuais, já descontadas as taxas dos fundos. Por quê? Como o fundo compra fundos descontados e a sua própria cota já está descontada, então a gente tem um desconto duplo. E aqui ele faz a conta. Por exemplo, ao comprar HFOF no fechamento de novembro, o investidor conseguiria um yield de 11,6, superior aos 10,5 que seria obtido se ele tivesse comprado exatamente os ativos que compõem a carteira do fundo. Então aqui ficou bem claro, bem fácil de entender o desconto duplo do FOF. Lembrando, pessoal, que FOF para mim é um veículo interessante para quem é investidor iniciante, justamente para entender os ativos, ler os relatórios, mas você se tornando um investidor já intermediário, eu acho que tem opções melhores para você comprar e conseguir montar, diversificar a sua própria carteira. Exceto, claro, se você quiser obter um ganho de capital, comprando fundos que estejam muito descontados, como é o exemplo do HFOF aqui que eu estou mostrando para vocês. Lembrando que isso não é recomendação de compra, ok? Simplesmente estou comentando. Então aqui, se os ativos do HFOF fossem marcados pelo valor patrimonial, a sua cota seria de 94,74, com um upside de 45,25%, um possível upside, em relação à cota de R$ 66,60. Então aqui foi o que eu expliquei para vocês no começo do vídeo. O fundo tem esse potencial upside gigantesco, mas é claro, a gente está observando o cenário macroeconômico, não é fácil a situação do país e do mundo como um todo, então para chegar nesse valor vai um longo caminho, não esperem que isso aconteça rapidamente. Aqui ele explica um pouquinho os setores que ele está investido, a gente observa que a maior parte no setor corporativo, que também é um setor que tem um pouco mais de dificuldade na bolsa, é um setor, digamos, que é o primeiro que sofre e um dos últimos que recupera. Então, esse fundo bem posicionado, boa parte do seu PL posicionado nesse setor, vai sofrer um pouco mais nesse começo, mas quando o mercado eventualmente voltar, ele vai ter muito valor para destravar e conseguir gerar ganho de capital. Seguindo, aqui tem um risco-retorno interessante por classe de ativos, vale a pena a leitura também. E aqui, para quem investe em outros setores, a gente tem o IBOV, tem o dólar, o CDI, a gente consegue observar que o IFIX, os fundos imobiliários, ficam aqui num quadrante muito interessante, onde a gente tem o dólar e o CDI, que são operações, ativos que rendem muito, com menor risco e possível retorno interessante. Então, um risco-retorno bem interessante para a classe de ativos do IFIX. Eu gostei disso aqui. Até para a gente avaliar outros fundos. Estratégia do fundo. Como eu comentei, o fundo hoje ele tem 17% só alocado em estratégias de ganho de capital. Todo o restante em renda. E parte dessa renda ele também pode fazer um ganho. Então, majoritariamente, 67% é para carrego. Do restante, ele consegue aqui 17% para venda e 16% ele carrega e se tiver oportunidade ele faz a venda. A participação do fundo. Então, ele tem grande participação no HLOG e no HAAA, que são fundos da própria rede. Isso aqui, ao meu ver, é um conflito de interesses, mas ok. Ele precisa enquadrar aqui em 10%. O fundo fez, se eu não me engano, há uns 2 meses, uma emissão pequenininha, porque no regulamento consta que o fundo, depois da emissão, tem até 6 meses para poder se enquadrar.
Então ele fez uma emissão pequenininha para conseguir prorrogar esse prazo. Aqui, como eu comentei para vocês, eles têm posição em VLOL, que vai virar PVBI. Tem alguns outros fundos interessantes na carteira, inclusive tem vídeo aqui de HSML, de MCCI, vai sair vídeo do Canip, enfim. Ele comenta um pouquinho aqui do desempenho histórico do fundo. E aqui ele comenta, destacamos o resultado operacional do fundo sem considerar lucros com vendas, ou seja, o recorrente, foi de 0,69 centavos no mês de janeiro e tem 83 centavinhos acumulados e não distribuídos. Então, aqui a gente consegue observar que o fundo gerou 73 centavos, tem uma despesa de 4 centavinhos, são 69 que o gestor comentou aqui acima. Então, eu acredito que o gestor vai conseguir manter pelo menos 68 centavinhos por cota. Obviamente, isso aqui não é nenhum tipo de guidance, né? Mas eu acredito que ele vai manter, o que vai dar mais de 1% por mês, né? Um rendimento bem interessante para um fundo de fundos, com potencial de ganho de capital. Aqui ele tem a rentabilidade, também para quem quiser ler, o vídeo já está ficando longo, é bem interessante. Pessoal, quem estiver gostando, eu peço que deixem like, se inscrevam, comentem e deem sugestões também, tá bom? De vídeos que vocês querem que eu traga. Bom, já caminhando aqui então para o final do vídeo, aqui ele coloca um glossário dos tickers, né, que ele foi falando ao longo do relatório gerencial. O que eu quero falar sobre esse fundo é o seguinte, é um fundo que antigamente dependia muito do ganho de capital para conseguir ter um rendimento interessante, foi fazendo uma mudança na sua carteira para ter uma renda mais recorrente, e aí vai da análise de cada um observar os ativos que o fundo tem dentro do seu portfólio e fazer uma análise se esses ativos têm uma renda recorrente segura, ou seja, se forem seguras, o rendimento do HFOF tende também a ser seguro. Se tiver algum fundo ali que porventura esteja distribuindo um lucro excepcional ou que tenha algum problema no curto prazo, a tendência é que esse fundo diminua sua renda e, por consequência, o HFOF também vai sofrer. Então, vocês têm que avaliar esses ativos nesse sentido, da renda. Além disso, tem que avaliar esses ativos no seu potencial upside. Se são ativos muito bons que estão descontados, e o fundo tem na sua carteira, o HFOF tem na carteira, no médio prazo ou no longo prazo, a tendência é que esses fundos descontados recuperem seu valor e o HFOF também recupere seu valor. Então, vocês têm que olhar os ativos que estão no portfólio do HFOF sob essas duas óticas. Renda, ela é recorrente, ela é segura, os ativos são bons e esses ativos têm potencial de ganho de capital? Se sim, se vocês entenderem que pelo menos a maior parte dos ativos que tem dentro do HFOF tem essas duas valências, vale a pena investir. Se não tem, não vale a pena investir. Lembrando que não é recomendação de compra, vocês têm que estudar caso a caso, ativo a ativo e principalmente a gestão. Tá certo, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem like, se inscrevam, comentem e até o próximo vídeo.